Olá! Está no ar mais uma edição do nosso podcast Vozes, da Corregedoria Geral da Justiça, trazendo as informações e todas as novidades da Corregedoria. Seja muito bem-vindo, depois da vinheta. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Dr. Marcelo Laurito Paro, que é juiz auxiliar da CGJUS. E hoje um assunto também precisamos conhecer um pouco mais, mas ele vai contar tudinho pra gente. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Vamos começar então com uma pergunta que muita gente não sabe, não conhece. O que é o Registre-se e o que de fato, qual é o objetivo desse programa? Perfeito. O Registre-se ele é uma mobilização de todo o Poder Judiciário e que ocorre todos os anos, durante toda uma semana, nas capitais e algumas cidades do Brasil. Ele teve por iniciativa um projeto do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a sua finalidade principal é erradicar, eliminar o subregistro civil de nascimento e facilitar a emissão de documentos básicos para uma população considerada vulnerável socialmente. Muita gente não tem o documento básico. Esse documento básico, ele atrapalha a vida do cidadão? A falta dele atrapalha e muito. Né? Uma pessoa que não tem os documentos básicos, uma certidão de nascimento, ela tem uma dificuldade imensa de se relacionar na vida social. Ele praticamente não existe juridicamente para o Estado. Então ele não consegue, por exemplo, acesso a um hospital público, não consegue fazer uma matrícula em escolas, não consegue votar, não consegue fazer contratos de trabalho. Então, assim, são dificuldades imensas, né, que se a gente não tiver uma atuação bastante engajada em conjunto com outros setores, a gente acaba, como que eu posso dizer, acaba tornando esse ciclo de exclusão social e de pobreza um ciclo eterno. Para se ter uma ideia, né, esse é um desafio que o Poder Judiciário e o Brasil como um todo tem enfrentado. Né? Nós temos ganhado algumas batalhas, mas o desafio ainda é muito grande. Então, só para se ter uma ideia, dados extraídos do IBGE de 2023 dão conta de que o índice nacional, né, em todo o Brasil é de que 1,05% das crianças que nascem não são registradas, não tem registro de nascimento. E quando a gente traz esse cenário para a região norte, esse cenário é ainda pior, chega até quase 4%. É a burocracia que impede as pessoas de fazerem esse documento básico, doutor? Eu acho que o que mais dificulta é quando a gente trata de populações vulneráveis. Entendi. Então, pessoas que são indígenas, pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional, essas pessoas têm uma dificuldade natural de ter acesso aos serviços de cartório e registro civil. E quando a gente está falando de subregistro, essa é uma realidade que você acabou de falar do país inteiro. E qual que é essa dificuldade desse subregistro? O subregistro, o que é o subregistro? A criança nasce e ela não tem aquela certidão de nascimento, que é o primeiro documento básico que todo cidadão deveria ter. E essas crianças acabam passando boa parte da vida, da infância, da vida adulta, sem esse documento básico. E eu cito um exemplo que eu julguei na minha atividade de magistratura, como magistrado, em que um senhor de quase 70 anos, né, entrou com um processo para fazer a sua primeira certidão de nascimento. E eu perguntei para ele... Como que ele viveu tanto tempo? Foi a pergunta que eu fiz, né? Falei assim, olha, mas o senhor nunca estudou? Ele falou, doutor, nunca tive oportunidade. Falei, o senhor nunca precisou ir no hospital? Ele falou, doutor, eu tenho uma saúde de ferro. Falei, e você nunca foi parado numa blitz por algum policial para tentar verificar os seus documentos? Doutor, pensa, eu nunca dei esse azar. Então, assim, ele com quase 70 anos de idade, ele não existia para o país. É como se a pessoa realmente não existisse. Não existisse. E, doutor, o Registre-se é uma junção de várias instituições, vários parceiros, uma união de esforços
para que aconteça esse programa? Fala um pouco mais para a gente. Se não tivesse essa junção de todos esses parceiros, provavelmente a gente não teria o sucesso que nós estamos tendo nos últimos anos. Então, além do Poder Judiciário, né, contribuem nessa ação Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, os cartórios de registro civil, secretarias de identificação civil, governo do estado, prefeituras municipais, todo mundo imbuído de prestar esse serviço para o cidadão de uma forma sem burocracia, de graça, sem nenhum tipo de julgamento e tudo dentro do mesmo local, evitando que a pessoa perca tempo tendo que visitar cada uma dessas instituições para conseguir aquele benefício que ela tem direito. E o senhor falou uma coisa muito interessante e realmente necessária para todas essas pessoas, de graça. De graça. E quais serão os documentos que essa pessoa que for lá nesses dias, né, que vai ser uma mobilização de vários dias, aqui em Palmas, o que essa pessoa ela vai poder adquirir nesses dias? Quais são os documentos que serão emitidos? Dentro dessa semana, vão ser oferecidos vários tipos de serviço. Dentre eles, essa emissão de documentos, né? Dentro dessa emissão de documentos, nós temos emissão da própria certidão de nascimento, seja a primeira, se a pessoa nunca teve, ou a segunda via, caso esteja danificada, se perdeu, além de segundas vias também de certidão de casamento e certidão de óbito. Mas terão outros serviços sendo disponibilizados para a população. Por exemplo, nós vamos ter assessoria jurídica. Se a pessoa tiver algum problema jurídico, vai estar lá a Defensoria Pública e a OAB para prestar essa assessoria jurídica. Dependendo do caso, se for algo simples, que dê para fazer uma conciliação lá na hora, será feita essa conciliação na hora. Nós temos um projeto no tribunal que chama Pai Presente, e a pessoa pode conseguir, né, o reconhecimento da paternidade ali naquele momento. A pessoa pode conseguir alteração do nome e do gênero, tratando-se de pessoas trans, ou pelo menos a indicação de onde ela tem que procurar, qual o serviço que ela tem que procurar, quais são os documentos que ela precisa estar munida para conseguir esse benefício. Mesmo que ela não consiga resolver nesses dias, ela vai ter um encaminhamento do que ela pode fazer para poder resolver o problema. A ideia é que os serviços sejam prestados e concluídos no mesmo dia. Mas dependendo do serviço que ela necessita, né, a legislação exige vários documentos. Por exemplo, o nome, a alteração do nome e do gênero da pessoa trans. A legislação exige vários documentos. Se a pessoa conseguir chegar lá naquele momento munida de todos eles, isso vai ser feito na hora. Senão a gente vai dar o encaminhamento para que ela consiga esse acesso posteriormente. E o senhor falou sobre o Pai Presente. A gente já até recebeu o doutor Márcio, né, aqui. Mas fala um pouco para a gente como que é o Pai Presente. O Pai Presente vai ser uma equipe do Tribunal de Justiça que vai estar lá, pronta para receber mães e pais que desejam fazer o reconhecimento naquele momento. Então, se um suposto pai, o pai que a mãe indica como sendo o pai da criança, se ele espontaneamente concordar com essa indicação, já se vai fazer o registro ali na hora. Se tiver algum tipo de dúvida, nós faremos os encaminhamentos também jurídicos para a confecção de um exame de DNA. Entendi. E doutor, esses agendamentos, toda essa ação, o senhor falou sobre vulnerabilidade. Essa ação do registro assim, em todo o Brasil e aqui em Palmas, que nós vamos ter, é especificamente para esse público ou quem realmente estiver precisando pode aparecer lá no dia? O evento é voltado para essas pessoas em estado de vulnerabilidade social, como certo. Eu disse, né? São aquelas pessoas em situação de rua, são os povos indígenas, ribeirinhos, refugiados, egressos do sistema prisional, ou seja, aquele preso que está saindo agora do sistema prisional, sim. E para pessoas carentes financeiramente também. Então, via de regra, quem procura esse evento, quem procura esse serviço, estão quase 100% dentro desse nicho. E por que aqui em Palmas vão acontecer em diferentes CRAs? Sim. Por que realmente é importante ir em cada bairro,
Por que vocês vão fazer isso? Para levar diretamente, para poder levar para todo mundo, todo aquele pessoal que mora naquele bairro específico? Isso foi pensado estrategicamente, né? Certo. Por quê? Porque essa população, que é essa população mais vulnerável, via de regra, ela já procura o serviço do CRAS, né? Então seria nós levando esse serviço para essa população, não a população tendo uma barreira de deslocamento ou um custo com o transporte, Sim. tendo que se deslocar até a gente. Então a ideia foi ir até essa população. E muitas vezes a pessoa precisa de um documento, mas ela acaba adiando justamente por não entender, não saber onde procurar. Então, nesse dia, os CRAS vão estar disponíveis somente para esses trabalhos, para ajudar essas pessoas que realmente encontram burocracia. Às vezes não sabe que documento que precisa, o que precisa levar. Às vezes não tem esse acesso, né? Entendi. E o legal é que nós vamos estar com vários parceiros, com uma equipe muito grande para prestar essa assessoria. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, pode procurar o CRAS mais próximo. Nós vamos, depois no final, eu quero passar a lista de quais serão os locais de atendimento, e lá nós vamos fazer toda a orientação. Se a gente não conseguir atender naquele dia, sem burocracia, de graça, rápido, sem julgamentos, do porquê que a pessoa não tem um documento, do porquê que a pessoa está, às vezes, com uma idade avançada e nunca foi procurar esse tipo de serviço, né? De forma a conseguir, né, resolver aquele problema naquele dia. Mas se não for possível, a gente vai dar os encaminhamentos necessários. Eu tive a oportunidade de participar do registro no ano passado e eu vi que realmente as pessoas procuram, tem uma procura bem gigantesca. E assim, doutor, é muito organizado, tem uma triagem, o pessoal passa por um treinamento para poder atender essa população? Isso, nós já fizemos várias reuniões com todos os parceiros para fazer esse alinhamento, para a gente no dia conseguir prestar esse serviço da melhor forma possível e da forma mais rápida. Então, agora nós vamos passar por um treinamento com toda a equipe, com todos os envolvidos, para que isso consiga chegar num nível maior ainda de atendimento do que o ano passado. O ano passado nós chegamos a quase 3.500 atendimentos, né? Palmas e também Araguaína. Araguaína também vai ter, aderiu, né, igual o ano passado. Sim. Mas a nossa meta é conseguir chegar pelo menos nos 4.000, ou quem sabe, né, até passar. E para isso a gente conta com a participação da população. Gostaria de agradecer, doutor Marcelo, pela participação aqui. A gente sabe como é a agenda do senhor, mas muito obrigada por esclarecer todas essas dúvidas. E eu queria aproveitar, nas suas considerações finais, que o senhor convidasse a população para participar e dissesse para nós quais os dias, quais os CRAs, onde vai funcionar o Registre-se. Perfeito, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E a Semana Nacional do Registro, ela acontecerá do dia 13 ao dia 17 de abril desse ano de 2026, das 8 horas da manhã até as 18 horas, ou seja, até as 6 horas da tarde. Tá? E nós vamos atender em 5 localidades. Os 2 primeiros dias acontecerão no CRAS Carajá 2, que fica no bairro Santa Bárbara. Depois será Carajá 1, no Aureni 3. Depois no CRAS Craô, que fica na 1304 Sul, e no CRAS Canela, na 307 Norte. Então, percebam, 2 dias seguidos nós faremos de segunda a sexta, tá? Na segunda e na terça, 2 dias seguidos no bairro Santa Bárbara. Por quê? Porque o CRAS Taquari, e o ano passado nós fizemos a inauguração do evento lá, vai estar em reforma, mas a população de Taquari, já alinhamos com a prefeitura, terá um transporte gratuito até o CRAS Carajá 2, no bairro Santa Bárbara. Por isso, 2 dias. Tá? E nesses 2 dias nós teremos também uma participação da Clínica de Olhos Iano, que fará atendimentos com um trailer deles, farão atendimentos oftalmológicos, né? E se der certo, um convênio que o tribunal tem também com a Receita Federal, já nos foi doados várias armações de óculos e alguns até com graus. Então, dependendo da consulta, a pessoa já sai até enxergando melhor. Tá? E eu gostaria de convidar todos vocês para que compareçam, não deixe para amanhã, exerça o seu direito de existir agora. Mais uma vez, muito obrigada. Ótima participação aqui, doutor Marcelo. Obrigada mesmo.
E essa foi a nossa edição de hoje no podcast Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, siga a gente e até a próxima. Tchau, tchau!